Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos seguindo o nosso estudo bíblico, a carta aos Hebreus. Vamos para a parte 2, do nosso estudo. Deixa eu maximizar aqui. Isso. Nós já estudamos a parte 1 da carta aos Hebreus. Na parte 1 nós pudemos observar, por exemplo, a autoria. E aí nós vimos, e é interessante que eu recebi alguns feedbacks de algumas pessoas que achavam que a carta aos Hebreus tinha sido escrita pelo apóstolo Paulo. E a gente viu na semana passada que não necessariamente, ela pode ter sido escrita por Apolo, por Priscila, por Barnabé, o próprio Paulo. Enfim, não tem como cravar, dizer quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, certo? E aí, nessa primeira parte, a gente viu a questão contextual da carta aos Hebreus, a questão da autoria, que foi muito importante. Hoje a gente vai passar a estudar a questão da mensagem, ou as mensagens da carta de Paulo, da carta aos Hebreus. A gente tem a tendência de colocar aqui o apóstolo Paulo, mas não é necessariamente. Nós não temos como cravar, como afirmar, como dizer quem foi que escreveu. Inclusive, antes de entrarmos nessa questão das mensagens, eu quero colocar aqui, pequeninos. Nós tivemos esse final de semana, nesse sábado, uma ação social muito forte do Ministério ou da ONG, dos pequeninos, que é aí coordenado e liderado pela Gardênia, lá na nossa igreja. Sábado à tarde pudemos estar lá, muito bacana, fiquei muito feliz com a camiseta que eu ganhei, dos pequeninos, que inclusive atrás está escrito Pastor Francis, eu fiquei muito satisfeito, muito bacana. Fechando esse parênteses, então hoje nós vamos para as mensagens principais da carta aos Hebreus, que não é necessariamente do apóstolo Paulo, tá bom? Nós temos pelo menos 4 mensagens muito importantes. E a gente vai começar com a primeira mensagem, que é o perigo de abandonar a fé. E esse perigo está lá em Hebreus 6, do verso 4 ao verso de número 8. Não há salvação para quem voltar atrás depois de haver colocado sua fé em Cristo. E aí a gente pode olhar, eu abri aqui na internet, Hebreus 6, do verso 4 ao verso 8, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Verso 7, porque a terra que embebe a chuva, e muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. E aí a gente retoma aqui, ou seja, a questão do perigo de abandonar a fé. A carta aos Hebreus foi escrita num contexto muito complexo e hoje nós estamos vivendo um contexto muito complexo. Então ela é muito bem-vinda em relação a essa questão do perigo de abandonar a fé. Se nós seguirmos aqui, o autor não mede palavras para mostrar a esses cristãos da época, do contexto no qual a carta aos Hebreus foi escrita, o grande perigo que eles estão correndo. E aí a gente pode olhar tanto Hebreus 2, 2 e 3. Vamos lá? Eu vou abrir por aqui, Hebreus. Vamos ver se a gente consegue. Aqui, Hebreus 2. Versos 2 e 3. Opa, eu vou selecionar aqui para vocês. Vamos ver se dá certo. Deu. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E aí a gente tem
essa questão do autor não medir palavras para mostrar a esses cristãos o perigo que eles estavam correndo, tá certo? Temos aqui o 8:12, 10, 26, 31, 12, 16, 17. Vamos olhar lá o 8:12. Vamos ver aqui. Eu coloquei no 9 ali, porque minha bolinha aqui onde eu apareço estava na frente. 8, ó, verso 12. Vou selecionar aqui para vocês, ó. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, tá? Bom, aí a gente percebe que essa questão de abandonar a fé tem ainda o capítulo 10, do 26 ao 31, tem o capítulo 12, do 16 ao 17, mas aí você pode olhar na sua Bíblia, fazer o seu estudo, né? A gente aqui, para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai trazer de maneira resumida a questão dos textos bíblicos. E aí a gente tem, por exemplo, do 3:7, capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 11, do autor citando o exemplo dos israelitas que não entraram na Terra Prometida. E o motivo é porque eles não tinham fé, tá certo? Então, o perigo de abandonar a fé. Eles não entraram na Terra Prometida porque não tinham fé. E aí, se a gente olhar aqui mais adiante, ou observando a carta aos Hebreus, é também possível que esses cristãos não entrem na Terra Prometida da eternidade. O que é isso? Ele vem trazer do capítulo 3, verso 7 ao 4, verso 11, que está aqui, ó, tá aqui, que os israelitas que não entraram na Terra Prometida é porque não tinham fé, mas aí isso vai se estender também aos cristãos para os quais o autor ou a autora escreve a carta aos Hebreus. É possível que esses cristãos, olha só, não entrem na terra prometida da eternidade. Então, se existia uma terra prometida, Canaã, né, lá no Antigo Testamento, nós temos também, a partir do Novo Testamento, uma nova terra prometida. Uma nova terra prometida que é a eternidade. A eternidade para mim, para você, para todos aqueles que declaram Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, o perigo de abandonar a fé, que acontecia desde os israelitas que não entraram na terra prometida, Canaã, se estende a todos aqueles que se declaram servos de Jesus, servos e servas, mas que, de alguma forma, não evoluem na sua fé e têm uma limitação na fé e na caminhada cristã. E aí eles não entraram na terra prometida, que não é a Canaã mais, é a eternidade, tá? Então, essa é a primeira mensagem. E aí a gente tem o perigo de abandonar a fé. Uma segunda mensagem que tem a ver com a necessidade de ficar firme na fé. Então, se uma primeira mensagem fala do perigo de abandonar a fé, uma segunda mensagem fala sobre a necessidade de ficar firme na fé. Tá bem? E aí o capítulo 11 é crucial. Capítulo 11 de Hebreus. Os cristãos a quem o autor escreve provam os testemunhos dados pelos heróis e heroínas do povo de Deus no passado. O capítulo 11 vem falar ali sobre fé, sobre os heróis da fé. Então, vede a nuvem de testemunhas, né? Eu vou até abrir aqui minha Bíblia, ó. Você pode abrir a sua aí junto comigo. Hebreus 11. Olha só. Hebreus 11:1 é clássico, né, quando a gente fala de fé. Então, vai dizer assim, ó, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí o interessante é que depois, se a gente segue ali, ó, vem falar de exemplos de fé a partir do verso 4, os patriarcas a partir do verso 8, Moisés a partir do verso 23, os israelitas e Canaã a partir do verso 30, enfim. Lá no capítulo 11, verso 39, diz, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, existe uma necessidade de ficar firme na fé, mas não existe uma garantia de concretização da promessa, tá bem?
Do capítulo 3, verso 1, 12, 1 e 2, nós temos que o autor aos Hebreus dizendo que nós precisamos ir sempre em frente, né? Ficar firmes, sempre em frente, com olhos fixos em Jesus. Por quê? Porque é uma necessidade. Para eu ficar firme na fé, eu tenho que fixar os meus olhos em Jesus. Você precisa fixar os seus olhos em Jesus. Não tem como a gente fugir disso, tá certo? Capítulo 10, do 32 a 34, e o 12, verso 4, fala que nenhum deles tinha sido morto. Vamos ver lá o 12, 4, mas foram insultados e maltratados. Olha lá, 12, verso 4. Vamos lá, Hebreus 12. Estou aqui com a minha Bíblia, né? 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, ou seja, nenhum ainda tinha sido morto, mas foram insultados e maltratados, está lá no 10, 32 a 34. Olha só, 10, 32 a 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, foram insultados, maltratados, certo? Interessante que quando a gente fala disso, a gente pode lembrar que a fé não está associada só a bem-estar ou a estar tudo bem, né? Porque a ideia é esquisita, porque dá a impressão que as pessoas entendem a questão da fé apenas do ponto de vista de quando vai tudo bem. Não, a necessidade de ficar firme na fé é especialmente quando a gente é maltratado, insultado e vai tudo muito mal. O autor faz todo o possível para encorajá-los, né? Encorajá-los quem? Aqueles que eram os leitores iniciais da carta e animá-los. E a gente tem diversos textos que nós não leremos aqui. Você pode ler aí, ó, 2 verso 1, 3 verso 6, 3 verso 14, 4, 2 e 3, 4, 11, 4, 14, 16, 6, 11, 12 e 10, 39. Tá? Então essa é a segunda mensagem, necessidade de ficar firme na fé. Uma terceira mensagem, a ideia sobre Jesus Cristo. Então a carta aos Hebreus vem trazer a ideia sobre Jesus Cristo. O autor mostra que Jesus é superior a tudo e todos. Superior ao quê? A anjos, a Moisés e Josué, a sacerdotes e levitas. A sua aliança é superior, seu sacrifício é superior. Por que a carta aos Hebreus tem essa preocupação? Porque existia toda uma questão de fé e de religiosidade em relação aos judeus, especialmente, tanto que Hebreus traz muita coisa do Antigo Testamento. Por quê? Porque ela foi destinada muito especialmente assim à questão do público judeu, né? Que eles iam muito assim, Moisés, Josué, sacerdotes, levitas. Você pode ver que são figuras do Antigo Testamento. E essas figuras, elas têm muito peso na questão do judaísmo. E aí, mostrar, e a gente já viu semana passada, que testificar que Jesus era superior a tudo e todos era algo fundamental na carta aos Hebreus e nessa mensagem sobre Jesus Cristo, isso fica evidente. O autor enfatiza a completa e perfeita humanidade de Jesus. Então, nós temos lá no 2, verso 14, vamos olhar aqui, ó, eu vou abrir minha Bíblia. Hebreus 2, verso 14, vai dizer o seguinte, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, e lá no verso 18 vai dizer o seguinte, pois naquilo
que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão e são tentados. Tá bem? E aí no verso 5, ou no capítulo 5, versos 7 e 8, vou virar aqui, ó. Capítulo 5, versos 7 e 8, vai dizer assim, ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, a humanidade de Jesus, o sofrimento de Jesus, essas coisas são enfatizadas pelo autor ou pela autora na carta aos Hebreus, tá bem? E aí, por fim, para falar de Jesus, já temos que ele, como nós, sofreu e foi tentado, mas não pecou. E aí isso a gente pode ver lá no capítulo 4, verso 15, né? 4:15 de Hebreus, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, sem pecado. E aí a gente vai lá para o capítulo 7, Hebreus 7, do 26 ao 28, que vai dizer: com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Tá certo? Então, ele, como nós, sofreu, foi tentado, mas não pecou. Essa é a terceira mensagem. E é a penúltima. A quarta mensagem que eu separei vai trazer outra realidade. E antes dela eu vou falar sobre o grande destaque em relação à morte de Jesus. Então a gente está falando aqui de Jesus. Vou voltar, ó. Olha aqui. Jesus, né, Cristo. E antes de eu falar de uma quarta e uma mensagem importante, eu vou falar sobre o grande destaque da morte de Jesus. A ressurreição é mencionada só uma vez, que está lá no capítulo 13, versos 20 e 21. Jesus Cristo é o nosso grande sacerdote, que ofereceu a Deus o sacrifício que garante o perdão dos nossos pecados. E o sacrifício dele é a sua morte, com a qual ele conseguiu a nossa salvação. Isso a gente tem lá no capítulo 9, verso 11 a 15, no capítulo 9, 23 até o 10, 21. E aí, por fim, nós temos o dia final. O autor crê que o dia final não vai demorar. Olha que interessante, já faz 2000 anos que essa carta foi escrita, mas o autor ou a autora que escreveram a carta aos Hebreus criam ou acreditavam que o dia final não iria demorar, né? Esta é mais uma razão para que os seus leitores façam o que ele recomenda ou ela recomenda. Capítulo 9, 26, 10, 25 e 10, 37. Interessante falar sobre o dia final. 2000 anos se passaram, o autor ou a autora acreditavam que não estava longe o dia final, né? Que tudo chegaria ao fim, né? Enfim. E 2000 anos se passaram. Então, assim, desde a época do Novo Testamento, nós temos uma realidade onde os escritoras entendiam que o grande dia final estava muito perto, não demoraria para que Jesus retornasse, né? Voltasse buscar a sua igreja. A grande pergunta que eu faço diante de tantas realidades que nós temos hoje, realidades que não são muito agradáveis muitas vezes, mas nós temos visto amor esfriando, pais contra filhos, filhos contra pais, pessoas que não amam o próximo, que não amam a Deus e muito menos o próximo, como a elas mesmas, né? Desde lá do Novo Testamento já, a carta aos Hebreus, por exemplo, nós temos então essa ansiedade
em relação ao dia final, em relação à volta de Jesus. E aí, o que eu tenho a dizer a vocês, e eu deixo aqui uma pergunta, na próxima semana nós seguiremos os estudos panorâmicos dos textos do Novo Testamento. A pergunta que eu faço é, será que nós estamos distantes do dia final? Com tantas coisas acontecendo na sociedade ao nosso redor, tantas coisas ruins, maldades acontecendo, nós vemos pais matando os filhos, filhos matando os pais, nós vemos uma ausência de amor, um esfriamento exagerado. Será que nós estamos próximos do dia final? Será que nós estamos próximos do retorno do Senhor? São perguntas que nós precisamos começar a refletir enquanto igreja, né? Desde os textos lá do Novo Testamento, e aí ao longo da história da igreja nós precisamos passar a refletir. Que você e eu possamos refletir em relação a isso, pensar em relação ao dia final, pensar em relação à importância de mantermos a nossa fé, de não abandonarmos a nossa fé, como diz essa carta aos Hebreus, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor siga sendo aquele que nos proporciona fé, esperança e amor no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. Que Deus te abençoe. Espero que tenha sido enriquecedor, né, que tenha sido bênção na sua vida. Deus abençoe você, a sua família. Abençoe esse domingo, que seja um domingo na presença do Senhor. E mais à tardezinha, início da noite, nós estaremos com o nosso culto de louvor e adoração a Deus, porque Ele é digno de ser louvado. Deus te abençoe. Até a próxima semana no nosso estudo e fique na paz do Senhor.